Talvez você já tenha sentido essa sensação estranha de dar 2 passos para frente e, sem perceber, dar 3 para trás. Um movimento silencioso que parece te prender em um mesmo lugar, mesmo quando você está se esforçando. É a autossabotagem. Ela não chega anunciando sua presença. Ela aparece no adiamento constante, no medo disfarçado de prudência, na voz que sussurra, não vai dar certo. Hoje vamos falar sobre esse ciclo invisível que prende tantas pessoas em sua própria mente. E como começar a romper essas correntes. A dor invisível da autossabotagem. Autossabotagem é como um labirinto construído dentro da sua própria casa. Você conhece os corredores, sabe onde está a saída, mas sempre volta para o mesmo ponto. Não é preguiça, nem falta de capacidade. É um padrão emocional. Muitas vezes, nascido do medo de falhar e ainda mais do medo de ser rejeitado por tentar. Quantas vezes você já deixou de iniciar algo porque imaginou que seria julgado? Quantas vezes desistiu antes mesmo de começar porque achou que não estava pronto? Essa é a dor silenciosa da autossabotagem. Impedir que você se dê ao direito de experimentar sua própria grandeza, como ela se manifesta no dia a dia. Autossabotagem não é apenas procrastinar. É dizer sim quando queria dizer não. É se culpar por descansar, mesmo quando seu corpo pede pausa. É se esconder atrás de desculpas aparentemente racionais, quando no fundo existe apenas o medo. É a repetição do mesmo ciclo: desejo, tentativa, bloqueio, frustração. Até que chega um ponto em que você passa a duvidar, não só dos seus sonhos, mas da sua própria identidade. Como se fosse incapaz de mudar. O ciclo psicológico por trás. Pense assim: dentro de você existem 2 vozes, a voz da coragem e a voz do medo. Quando a voz do medo é alimentada, ela se torna mais alta, mais convincente e cria um círculo vicioso. Você pensa em agir, mas lembra das vezes que fracassou. Essa lembrança ativa uma sensação de insegurança. Essa insegurança paralisa. A paralisia se transforma em desistência. E a desistência reforça a crença de que você realmente não consegue. Um círculo perfeito para te manter preso. Romper o ciclo. A boa notícia é que ciclos podem ser quebrados. E eles não precisam ser quebrados com grandes gestos, mas com pequenas interrupções. Imagine uma roda girando. Você não precisa parar toda a roda de uma vez. Basta colocar uma pequena pedra no caminho. Essa pedra é a sua consciência. É o instante em que você percebe: eu estou repetindo o padrão. Esse momento, por menor que seja, já abre uma fresta para a mudança. O poder da consciência. Talvez pareça simples demais, mas consciência é revolução. Porque ela ilumina lugares que antes estavam escuros. Quando você nomeia a autossabotagem, quando diz para si mesmo, isso é medo, isso é insegurança, ela perde parte do seu poder. Você já não é mais vítima passiva, mas um observador ativo. E todo observador tem escolha. A prática da substituição. Mas só consciência não basta. É preciso substituir. A mente não suporta vazio. Se você apenas tenta eliminar um hábito sem colocar algo no lugar, ele volta. Então, ao perceber que está prestes a se sabotar, substitua. Se você ia dizer, não vou conseguir, troque por, eu posso tentar só hoje. Se você ia adiar, troque por, vou dar apenas 5 minutos de atenção agora. Se você ia desistir, troque por, vou só experimentar e ver no que dá. Essas pequenas substituições parecem frágeis, mas são como chaves que, repetidas, abrem portas sólidas. A metáfora do rio. Imagine um rio que corre sempre pelo mesmo caminho, formando um leito profundo. Esse é o padrão da autossabotagem. Toda vez que chove, a água corre pelo mesmo lugar, porque já existe um trilho pronto. Mas se você começa a cavar pequenos desvios, com o tempo, a água aprende a seguir novos caminhos. E quando percebe, um novo leito foi formado.
Esse é o processo da mudança. Lento, insistente, quase invisível no início, mas inevitável se você continuar. O medo de falhar. É preciso reconhecer que o medo de falhar é natural. Todos sentimos. A diferença está em como respondemos a ele. Algumas pessoas usam o medo como sinal de alerta para desistir, outras como sinal de que estão no caminho certo, porque o medo só aparece quando algo importa. Que tal começar a olhar para o medo não como inimigo, mas como bússola? Ele pode estar apontando exatamente para onde você precisa ir. O papel da autocompaixão. Um dos maiores aliados contra a autossabotagem é a autocompaixão. Tratar-se com gentileza quando erra. Não como desculpa, mas como incentivo. Quantas vezes você já foi duro consigo mesmo por não ter feito o suficiente? E quantas vezes isso realmente ajudou? A dureza paralisa, a gentileza liberta. Quando você aprende a se acolher, mesmo em meio ao erro, abre espaço para tentar de novo. E é na repetição que nasce a transformação. Exercício prático. Hoje, antes de dormir, tente algo simples. Pegue um papel e escreva 3 situações em que você se sabotou recentemente. Em seguida, escreva ao lado: qual era o medo escondido? E por fim escreva: o que poderia substituir esse padrão? Esse exercício não é sobre eliminar de uma vez por todas, mas sobre abrir clareza. E clareza é o início de toda mudança. Romper o ciclo da autossabotagem não é sobre nunca mais sentir medo ou insegurança. É sobre perceber quando eles aparecem e escolher agir de forma diferente. É sobre colocar pequenas pedras no caminho da roda, abrir desvios no leito do rio e criar novos caminhos para si mesmo. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Precisa ser paciente. Precisa ser corajoso o bastante para dar um passo, mesmo que pequeno. E lembre-se, cada vez que você escolhe não se sabotar, você se aproxima mais da vida que deseja viver. Talvez seja devagar, talvez seja cheio de quedas. Mas cada interrupção no ciclo é uma vitória invisível, que somada constrói a liberdade.